Então, boa noite novamente para todos, todas e todes. Vou começar me apresentando porque eu acho que pode ter gente aqui que seja supervisor ou supervisora e que ainda não me conhece. Então, eu sou a professora Camila, estou na coordenação do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação e hoje vou conversar com vocês sobre o ENAD das licenciaturas, essa versão 2024. Acho que a gente podia fazer uma rodadinha, Vilma. Fazendo a apresentação. Travou meu microfone, abriu. Abriu, vocês me ouvem? Meu nome é Vilma, sou professora do estágio 2, e é do 14 alunos do turno da manhã, junto com o Astro Júlio. Astro. Tá. Então, estamos desligando aqui. Gente, então, boa noite. Meu nome é Astrogildo. Eu estou também no estágio 2, como a Vilma já colocou, né? Nós dividimos a turma do quarto ano de pedagogia. Então, tenho 15 alunas do estágio 2. Né? Benê. Sou o professor Benerval, também professor de estágio 2 noturno, e eu tenho uma turma de 9 alunas e alunos no noturno. Marisa. Está sem microfone, Marisa. Eu estou usando o notebook aqui, que meu computador deu problema. Boa noite, colegas. Eu sou a Marisa Mourão, também professora do curso de Pedagogia e do estágio supervisionado. Né? Geralmente, eu pego as turmas de estágio 1. Esse ano eu estou com um pouquinho mais de 15 alunos. E desde o ano passado, eu também assumi a função de coordenadora de estágio do curso de Pedagogia. Então, desde já, me coloco aí à disposição, né, dos supervisores, dos orientadores de estágio também, para tirar dúvidas a respeito do que nós vamos conversar aqui hoje, que a Camila vai explicar. Obrigada, Marisa. Eu acho que a Yara não está aqui, né? Se entrou, não a vi entrando. A Yara Guimarães também é outra professora orientadora também, que trabalha junto com o Benê na turma do noturno, com o quarto ano, né? Gente, então, feitas as apresentações, eu acho que depois também a gente podia fazer uma rodada com as supervisoras, quem estiver aqui na sala também, que quiser e puder abrir o vídeo e quiser se apresentar, fique à vontade para a gente se conhecer, mesmo que seja assim de forma remota, mas para a gente se conhecer. Mas eu vou dizer que o objetivo dessa nossa reunião hoje é um objetivo bem específico, objetivo, e para a gente dar aí as orientações gerais em relação à avaliação prática dessa modalidade do ENAD das licenciaturas nessa versão aí 2024. Eu vou dizer para vocês que ontem eu tive a oportunidade de participar como mediadora de uma live da Anfop, e ali a gente discutiu o ENAD como uma política pública que a gente questiona, que nós temos divergências, que nós temos apontamentos das suas incoerências, mas aqui no papel de coordenadora do curso de Pedagogia, por entender a dimensão e o papel do ENAD, inclusive na vida do estudante, da estudante, né, porque quem não fica regular com ENAD não tem a sua diplomação no curso, ele é um componente curricular obrigatório. Então, por isso, hoje o objetivo nosso não é discutir o ENAD enquanto política pública, mas é discutir, conversar, informar, compartilhar como é que nós vamos fazer essa segunda fase da avaliação prática, né, que começa agora com a gente fazendo o cadastro de orientadores, supervisores e estudantes.
Eu quero dizer que eu e Marisa, quando planejamos essa reunião, era só para supervisores e orientadores. Mas depois nós começamos a receber tantas mensagens das estudantes, eu faço ou não faço, eu estou ou não estou, eu vou ou não vou, e aí eu achei melhor ampliar para as estudantes também. Eu espero que a gente tenha oportunidade, tanto os professores, né, que estão com as estudantes no dia a dia aí, na disciplina, no componente curricular estágio 2, mas também ter outras oportunidades aí de diálogo. Mas eu achei importante abrir para as estudantes, para que elas pudessem também esclarecer, ter compreensão do que é esse processo, especificamente da avaliação prática, tá certo? Então, eu fiz aqui uns slides só para me ajudar a ser mais objetivo ainda. A gente tem, e aí eu trouxe as duas portarias, né, a 610 e a 611, que vão tratar do ENAD, nessa nova configuração. Esse ENAD licenciaturas desta forma é a primeira vez que ele acontece. Então, é uma ação acontecendo e sendo desenvolvida ao mesmo tempo, né? Porque quando planejada, ela não imaginava a quantidade de problemas que poderiam acontecer. Mas eu queria explicar nesse começo que, então, porque tem estudantes me perguntando assim, Camila, mas a segunda etapa do ENAD não é segunda etapa do ENAD. O ENAD, ele constitui aí, nessa versão agora, de uma avaliação teórica, que tem estudantes que estão habilitados a estarem na avaliação teórica, e a avaliação prática, que outros estudantes podem ser os mesmos, mas também podem não ser os mesmos. Então, não é segunda etapa do ENAD e licenciaturas 2024, pode ter gente que não vai participar da avaliação prática. Então, gente que fez a avaliação teórica e não vai participar da avaliação prática. Então, isso que nós vamos entender um pouco, né, a partir desses objetivos, né, que o próprio ENAD determina. Então, veja, eles dizem que são processos avaliativos. Um processo avaliativo é a avaliação teórica, e outro processo avaliativo é a avaliação da prática. Então, serão compostos por critérios de habilitação e instrumentos específicos. Então, isso é importante para a gente entender, né, que faz parte do mesmo pacote, mas não são a mesma coisa. São dois processos, vou usar o mesmo termo que eles usaram, dois processos diferentes. Portanto, quem fez avaliação teórica e não está dentro dos critérios de habilitação para avaliação prática, já está regularizado com o ENAD, né? Então, aí nós vamos hoje, então, falar especificamente da avaliação da prática. A avaliação da prática, qual que é o critério para habilitar a estudante ou estudante? Que ela esteja cursando, né, o estágio supervisionado obrigatório, e que esse estágio seja aquele que tem o foco na regência de classe. O critério que nós aqui na UF, nós aqui do curso de pedagogia decidimos é que, como o estágio 2 é a carga horária maior e que tem objetivamente a regência, o critério foi esse: estágio 2, está matriculado no estágio 2, está habilitado para fazer a avaliação da prática. Poderia ter colocado também o estágio 1, mas não colocamos. Vamos avaliar depois e ver se a gente vai colocar também quem está no estágio 1. Neste ano, nós decidimos que quem está habilitado para a avaliação da prática são estudantes que estejam matriculados no estágio 2 nesse ano de 2024, certo? Então, essa ideia de assumir a regência é porque o princípio da avaliação prática é que seja avaliada esta regência, né? Essa que é, aí eu já tinha falado disso, do ENAD como componente curricular obrigatório, por isso é importante da gente regularizar, né? Isso aqui ficou meio fora de ordem, perdão. Então, por que é diferente a avaliação da prática? Porque ela vai envolver, nesta avaliação, os orientadores, que são os orientadores de estágio que aqui se apresentaram. Então, é a Vilma, o Astrogildo, o Benerval e a professora Yara Guimarães. Esses 4 professores são chamados, então, de professores orientadores, e os professores supervisores
do estágio. Quem são os professores supervisores do estágio? São os professores que recebem as nossas estudantes, os nossos estudantes lá na escola. Então, todos esses vão participar da avaliação da prática. Uma coisa que eu aprendi até para fazer essa reunião, porque antes também é a primeira vez, como eu disse já, né, gente? Então, a gente também está aprendendo com o próprio sistema. Eu já cadastrei todos os nossos orientadores, então, que são 4, né? Pedi para eles no sábado o CPF, inclusive, peço desculpa por ter sido, acho que foi sexta ou sábado, não sei, mas o sistema funciona melhor no final de semana, então acabou que eu fiz isso no final de semana. Já cadastrei todos os orientadores e já cadastrei todos os supervisores que preencheram o formulário Google. São só 10, mas os 10 que estão lá preenchidos no formulário, eu já cadastrei. Por quê? Porque as estudantes habilitadas eu tenho que cadastrar depois, porque na estudante habilitada, eu tenho que cadastrá-la já colocando-a com quem é o seu supervisor e quem é o seu orientador. Então, eu preciso ter todos os orientadores, todos os supervisores cadastrados para eu adicionar no cadastro do estudante, quem é o seu orientador e quem é o seu supervisor. Então, isso é uma fase que nós temos que fazer todo mundo junto, né? Agora, é importante que quem não preencheu ainda o formulário Google, que preencha, porque sem isso a gente não consegue fechar o período de cadastro ou de habilitar estudantes, supervisores e orientadores de estágio. Então, o orientador, eu já disse, são esses da IES, que são responsáveis pelo acompanhamento do estágio supervisionado, o docente, o supervisor, desculpem, é o docente da escola de educação básica, que acompanha na escola de educação básica. E aí, qual é a novidade, então, dessa avaliação da prática, que eu acho que muitos dos supervisores e supervisoras já devem estar sabendo, mas nós vamos aqui tentar compartilhar as informações que temos. Nessa rede aí de sujeitos que avaliam, né, a prática na concepção do INEP, o professor supervisor, então, ou seja, esse da escola, ele é um avaliador externo do INEP. Ele é alguém que vai avaliar esse estudante da nossa licenciatura a partir daquilo que é um plano de aula, a execução de um plano de aula e depois um formulário sobre essa execução do plano de aula, um questionário que responde sobre isso. Tem, inclusive, quem ainda não recebeu, se quiser depois me falar aqui, tem, inclusive, um caderninho do supervisor, da supervisora, tem um caderno do estudante também, da estudante, mas do supervisor, como ele é um parceiro agora novo, né, no processo, tem também um manualzinho, quem quiser depois a gente compartilha aí com vocês, quem ainda não recebeu, mas acho que é importante que todo mundo tenha, até para saber, até tem o questionário, tem quais são as perguntas que vão ser feitas, enfim, todas essas orientações que estão aí nesse manual do supervisor. E aí, nessa condição de avaliador externo do INEP, o professor supervisor, ele vai receber um valor de R$100 por avaliação realizada, chegando ao limite total de 10 avaliações. Então, um supervisor da escola que tenha 10 estudantes que ele vai avaliar, é aquele que vai entregar o plano, ele vai executar a aula e ele vai avaliar essa aula executada a partir desse plano. Então, até 10, então até R$1.000 por semestre, né? Como o nosso curso é anual, nós só vamos fazer nesse momento, que eu também quero dizer que eu acho que foi uma boa escolha também nossa no curso de pedagogia ter deixado para fazer no segundo período da avaliação da prática, porque o primeiro período foi muito conturbado, muita gente tendo muitos problemas com o sistema, não conseguindo acessar, e agora eu acho que vai ser um menor número, e talvez sendo um menor número a gente tenha mais facilidade de fazer isso. Então, aí, mais uma vez, eles falam que quem é que faz a inscrição da avaliação da prática na IES é o coordenador do curso.
Por isso que estou aqui falando desse processo, né? O coordenador do curso que cadastra os professores orientadores, cadastra os professores supervisores, as escolas, tudo isso, gente, eles fizeram de uma forma que tudo uma coisa é interligada à outra. Quando eu cadastro o supervisor, eu já cadastro em que escola ele está, e aí, a hora que eu vou cadastrar estudante, eu preciso linkar com esse supervisor, que aí já chama a escola em que ele fez o estágio. Então, tem todo um sistema construído para que esses sujeitos aí estejam integrados no sistema, né? Estejam dentro do sistema da avaliação. Então, são esses 3 atores distintos, né? O estudante ou a estudante, o supervisor de estágio da escola e o orientador de estágio da instituição de ensino superior, que aqui nós já apresentamos nossos 4 professores, que são os orientadores de estágio. O que é importante a gente entender? Depois que eu fizer esse cadastro como coordenadora, eu faço o cadastro no sistema, vocês vão ficar cadastrados, e aí vocês têm que entrar no sistema. Por quê? Porque aí os orientadores têm um questionário também que eles respondem depois do processo, tem uma capacitação que fazem antes do processo, então tem uma capacitação para orientadores e tem uma capacitação para supervisores. É remota, é online, mas todos nós precisamos participar. Porque senão é etapas, você tem que entrar. Vou dar o exemplo do supervisor, porque ele tem que ter mais dados, porque como ele vai receber, ele precisa completar com seus dados pessoais, conta bancária, são vários dados pessoais que ele precisa preencher no sistema, que eu não tenho e nem poderia tê-los. Então, ao fazer o cadastro, tem uma etapa que é de vocês, de entrar no sistema, cadastrar os dados pessoais de vocês. Eu não sei se os orientadores têm dados pessoais também, isso nós temos que descobrir depois que alguém entrar lá e ver, porque a gente só vai aprender no sistema à medida que a gente usa, né? Não tem uma orientação do que é que vem antes, a não ser esse manual, mas esse manual não diz sobre isso. Então, é importante que a gente pense nesse calendário, nesse cronograma, para a gente entender quais são as etapas. Então, primeira coisa que eu já fiz, então, para dizer para vocês até onde que nós estamos, é o preenchimento de uma declaração de que o curso de pedagogia tem estudantes habilitados para avaliação da prática. Uma declaração que eu digo, olha, o curso de pedagogia tem estudantes habilitados para a prática. Assinei essa declaração dentro do sistema. Aí eu tenho que fazer o cadastro do professor orientador. Já fiz. Todos os nossos professores orientadores já estão cadastrados no sistema. Aí o segundo passo é o cadastro de professor supervisor do estágio. Esse é o que a gente precisa agora centrar forças neste cadastro do supervisor, porque só 10 preencheram o formulário, e esses 10 foram preenchidos, mas a gente precisa preencher todos, porque só depois de preenchidos todos os orientadores e todos os supervisores é que eu posso passar para a próxima etapa, que é a informação da escola, de realização do estágio. Isso a gente faz junto, eles colocaram aqui separado, mas a gente faz junto. A hora que eu cadastro o supervisor, eu só posso cadastrar o supervisor se ele estiver atrelado a uma escola. Ele não fica livre no sistema, ele está sempre atrelado a uma escola. Então, a hora que eu cadastro ele, eu já relaciono a uma escola. E a inscrição do estudante, que acontece depois, porque, como eu disse para vocês, a hora que eu vou inscrever, na verdade é cadastrar, né? Cadastrar as estudantes do curso, eu preciso colocá-las vinculadas a um orientador e a um supervisor. Então, se eu não tenho o supervisor dela ainda no sistema, eu não posso inscrever essa estudante. Então, por isso que a gente precisa agora fechar o cadastro de supervisores, né, como ação mais imediata, para a gente depois poder fazer das estudantes também. Das estudantes, 59 estudantes já preencheram o formulário Google. É claro que eu não vi se tem nome repetido, isso eu não vi. Eu vi que tem 59 respostas só. A partir daí, aí tem preenchimento do questionário da avaliação da prática, que aí a gente tem que olhar no sistema, que essa atividade é uma atividade da estudante. Então, à medida que ela é habilitada para avaliação da prática, aí alguém pode perguntar para mim, Camila, mas eu já preenchi um questionário do estudante quando eu fiz a avaliação teórica, quem fez, né? Não é o mesmo, é outro questionário.
Então, precisa de entrar no sistema também, depois de habilitada para a prática, todo mundo precisa entrar no sistema e fazer o preenchimento desse questionário e anexar o seu plano de aula, que isso também tem lá todas as orientações, os estudantes também têm um manualzinho de como essas coisas estão organizadas, eu acho que é importante que os estudantes também tenham acesso a esse manual. E aí a ideia é que, preenchido isto, o supervisor tem 10 dias, realizado a aula, preenchido... Travou, né, gente? Voltou? Vocês estão me ouvindo? Marisa, eu estou te enxergando aqui, me fala se vocês estão ouvindo, tá? Então, a realização da aula, depois da realização da aula, o supervisor da escola tem 10 dias para fazer a avaliação dessa prática, até 10 dias, que é esse azulzinho aí, que ele vai fazer uma avaliação da prática desse estudante, com o plano, com a aula, avalia a aula. E, por último, tem um questionário que aí é do orientador da IES, né? Que aí depois, então, é como se, finalizado o processo, o estudante fez a sua parte, o supervisor fez a sua parte, o orientador também termina preenchendo esse questionário aí em relação esse processo de avaliação da prática. Como eu já disse, mas vou repetir, tanto o orientador quanto o supervisor, eles têm uma capacitação, não gosto desse nome, mas é uma formação de acompanhamento do processo, com auxílio de dúvidas, porque é nessa formação que eles vão ter condição de perguntar, de esclarecer dúvida do sistema, de alguma coisa que não tenham entendido, né? Então, gente, se vocês tiverem perguntas ou algum questionamento, pode levantar a mão aí, tá? É porque a gente pensou, assim, ser bem objetivo para explicar como é a avaliação da prática, o que faz cada um, como que é cada ação, para todo mundo entender o que é que temos que fazer daqui por diante. Então, o estudante vai ter que conversar com o supervisor da escola, né, para decidir a data que vai dar essa aula, quando que vai fazer essa regência de classe. Se vocês olharem lá no manual, eles inclusive fazem perguntas desse tipo. O estudante planejou uma aula para aquela turma, para aquele ano, ele identificou qual que era a sequência que o professor estava trabalhando para não trabalhar com um tema aleatório. Então, todas essas questões são avaliadas a partir do plano e da execução dessa aula. Então, é importante que se conheça o que vai ser avaliado para, inclusive, pensar em como fazer, né? Porque, senão, se eu não sei como vai ser avaliado, eu muitas vezes não sei como que eu vou fazer. Então, tem o roteiro do plano, né? Acho que as professoras e os professores orientadores já trabalharam isso com vocês em sala de aula, mas é importante que conheça o que é que será avaliado. E aí, como eu disse, 10 dias corridos, até 10 dias corridos, antes da aula ser avaliada pelo supervisor, é importante que você preencha o questionário da avaliação da prática. Eu, na verdade, diria que é melhor preencher o questionário antes, combinar a data, anexar o plano, fazer a aula, e aí a gente sabe quais são os 10 dias que o supervisor vai ter para fazer a sua avaliação também, né? Mas é importante que tenha esse diálogo entre estudante, supervisor e orientador, né? Para ver os prazos, os tempos, como é que isso não fica perdido aí. Segundo eles, numa das lives que eles disseram, inclusive, que se eles identificarem, por exemplo, um professor orientador que não preencheu ainda seu questionário, não fechou aquela avaliação da prática ali, eles vão entrar em contato, vão pedir para fazer. Eu só acredito vendo, mas eles disseram isso, está gravado aí em algum lugar, que eles vão ter, essa empresa que foi contratada vai ter uma avaliação do processo, um acompanhamento desse processo, segundo eles. Então, veremos, né? Como é a primeira vez, nós vamos ver como que vai ser esse processo. A aula deve ter a duração de 1 hora a aula, né? Então, 50 minutos, esse é o tempo previsto para se pensar no plano, né? E aí, gente, por isso que eu falei que as críticas a gente não vai fazer aqui hoje, é a
a redução do que é docência, a redução do conceito de prática, isso aí está tudo aí no ENAD, mas a gente tem que ver quais são as regras que eles estão colocando para a gente. Antes do início da aula, o estudante deverá entregar ao supervisor de estágio uma cópia do plano de aula a ser avaliado. O conteúdo deve ser idêntico ao cadastrado no sistema ENAD. Estou pegando os termos do documento para vocês verem que isso é importante que se observe. O estudante deverá ser inscrito na avaliação da prática uma única vez por curso. Então, já tem gente que me perguntou, mas aí o ano que vem, se eu for fazer estágio 2, eu vou ter que fazer... Não, é uma única vez. Quem fez agora, se não formar agora, se já fez, já está feito. Ainda que realize estágio supervisionado com atividade de regência de classe por mais de uma vez no decorrer da sua graduação. Então, fez no estágio 2, já cumpriu a sua obrigação com a avaliação da prática no ENAD neste modelo de 2024. O estudante deve evitar deixar o preenchimento do questionário e a realização da aula para a última hora, o que prejudicaria os prazos para realização pelo seu supervisor e orientador, que só podem ser iniciadas com a conclusão da etapa de avaliação da prática pelo estudante. Ainda tem mais uma complexidade aí para o nosso cenário, que as nossas aulas terminam dia 13 de maio. Ou seja, mesmo que o calendário ENAD vá até junho, nós não temos estudantes mais aqui em junho. Então, nós temos que fechar nosso calendário, por isso que Marisa e eu sentamos e fizemos um cronograma dentro do cronograma da avaliação da prática, porque não dá para a gente trabalhar com um cronograma do ENAD, porque se a gente trabalhar com um cronograma do ENAD, a gente não tem mais estudante aqui na UFO. E, gente, a gente entende, né, que depois que termina um calendário letivo, com todas as características do nosso calendário, né, que já está atrapalhado, não tem como a gente permanecer com estudantes aqui do curso para fazer ENAD. Então, a nossa intenção é que todas as avaliações da prática encerrem-se antes do dia 13 de maio. Todo o processo, inclusive do orientador, finalizar sua avaliação no sistema, né? Para a gente concluir o processo. Essa é a nossa intenção, por isso o cronograma que nós fizemos, né? Então, o professor supervisor, né, da avaliação da prática, o que é que eles falam, o que é o objetivo? Então, estou lendo o documento, né, para não fazer, mas é identificar as habilidades e competências demonstradas pelo estudante, bem como as que ainda necessitem ser desenvolvidas, além de levantar informações sobre as condições de supervisão de estágio. Enfim, eu acho que aí eles falam que essa avaliação da prática é uma avaliação diagnóstica, né? Eu nunca vi uma avaliação diagnóstica que você determina o meio como ela vai acontecer. Então, se fosse para diagnosticar, podia ser o plano que elaboraram, né, a aula que deram, e não fazer como eles aí já determinaram. Mas o fato é que dizem que vai ser uma avaliação diagnóstica para perceber como tem acontecido mesmo esse estágio. Então, é importante que o professor e a professora aí, supervisora, digam como é que tem sido nessa condição, inclusive, que eles são avaliação, né, toda hora os documentos todos dizem isso, que eles são aí reconhecidos nessa avaliação da prática como avaliadores externos do INEP, eles têm uma relação direta com a IES, com a instituição de ensino superior, no sentido de que está atrelado a nós, claro que sim, porque supervisiona nossos estágios, o curso de pedagogia é o nosso, nós só temos a agradecer, mas neste caso aqui da avaliação da prática é porque eles querem essa avaliação, né? Após o cadastro pelo coordenador do curso, o supervisor deverá acessar o sistema ENAD para realizar seu cadastro. Realizar a capacitação online, que é essa que eu falei que eles vão... Então, eu não sei como é, porque eu não tive capacitação, eu não participei da capacitação. A gente está aprendendo e fazendo mesmo, os coordenadores de curso, tem aqui a nossa procuradora institucional que ajuda, fizemos um grupo de Teams, mas não tive formação por eles, não. Então, a capacitação é remota e eu acho que você escolhe as datas ou você faz independente, enfim, você vai ter que entrar no sistema, né, o supervisor e a supervisora para primeiro realizar seu cadastro,
Lembrando que é importante que, como tem o recebimento desses R$100, que os seus dados sejam os dados que você pode receber esse valor, né? Que vocês irão receber. Por isso que aí vai ter mais dados do cadastro de vocês. Tomar conhecimento de seu instrumento de avaliação da prática, que é esse manual que a gente já tem, acho que já disponibilizou para todo mundo. Após o preenchimento do questionário de avaliação da prática pelo estudante, o supervisor deverá assistir e avaliar a regência de aula do estudante na data previamente acordada, com base no plano de aula apresentado, anotando a pontuação pertinente conforme orientações do INEP. Preencher no sistema ENAD o formulário denominado Instrumento de Avaliação da Prática pelo Supervisor de Estágio, no prazo de até 10 dias corridos após a data da aula. Porque eu acho que a hora que o estudante já preenche lá o questionário dele, coloca o plano, ele já diz quando que vai ser a data, por isso que a data precisa estar acordada com o supervisor e a supervisora, que dia que vai acontecer essa aula, certo? Tem alguma dúvida, gente? Se tiver, podem perguntar. Tudo bem? Vamos caminhando. Então, depois, qualquer coisa, vocês levantam a mão aí, a gente vai conversando sobre alguma dúvida ou alguma questão. O orientador de estágio, então, qual que é o objetivo? Avaliar as contribuições do estágio para o percurso formativo do estudante, assim como as condições de acompanhamento do estágio supervisionado. O orientador deverá entrar no sistema ENAD, preencher o formulário contextual, denominado questionário de avaliação da prática pelo orientador de estágio, no qual informará sobre sua experiência nessa função e as condições de acompanhamento e orientação do estágio na IES, informará sobre as atividades de estágio realizadas pelo estudante, bem como as contribuições para o percurso. Avaliará o desempenho do estudante na aula observada pelo supervisor. Então, informa a experiência, informa as atividades realizadas e avalia o desempenho do estudante na aula observada pelo supervisor. Aqui está falando observada, mas é avaliada também, né? Considerando a avaliação feita pelo supervisor da escola e as expectativas formativas conforme o projeto pedagógico do curso de licenciatura. Então, por isso que o orientador, ele encerra, porque aí ele vê todo o processo na minha cabeça, é assim, ele vai ver todo o processo que aconteceu e termina fazendo aí uma avaliação das condições, da avaliação e daquilo que pode contribuir para o percurso formativo desse estudante que está na licenciatura, no nosso caso, no curso de pedagogia. Então, eu trouxe esse desenho aqui para a gente entender, porque essa semana foram muitas essas perguntas. Então, olha, como é que a gente regulariza a nossa situação no ENAD, como estudantes, como curso de pedagogia? Primeiro, estudantes inscritos somente na avaliação teórica. Então, quem estava habilitado, que já fez a avaliação teórica, já quem não fez, já fez a sua justificativa de ausência, né? Nós já contactamos todo mundo, todo mundo da avaliação teórica sabe o que tem que fazer para regularizar a sua situação com o curso. Então, fez o questionário de estudante, fez a avaliação teórica, está regular com o ENAD, certo? Estudantes inscritos somente na avaliação da prática, porque nós também temos estudante que está no estágio 2, mas não é concluinte, não fez a avaliação teórica, tudo certo. Então, o que ele precisa? Preencher o questionário do estudante, preencher o questionário da avaliação da prática, dar a aula, e aí ele fica regular no ENAD. Quem faz só a avaliação da prática, ele se regulariza à medida que ele coloca o seu plano de aula lá, anexado, depois de preenchido os 2 questionários, coloca o seu plano de aula lá, ele está regular com o ENAD, certo? E quem está inscrito na avaliação teórica e também na avaliação prática, agora do segundo período, né, que nós estamos no segundo, não no primeiro. Então, tem que responder o questionário de estudante, tem que fazer a prova teórica, tem que fazer o questionário de estudante da avaliação da prática, anexar seu plano de aula, e aí sim está regular com o ENAD. Então, deu para entender que eu posso ter estudante que fez só avaliação teórica, estudante que fez só avaliação da prática, e estudante que fez avaliação teórica e avaliação da prática. Diga, viu? Então, Camila, inclusive até na minha turma a gente teve essa dúvida, né, meninas? A Arícia,
Sofia, Maria Eduarda, não vou lembrar agora, que a gente tinha essa dúvida de que elas não fizeram a avaliação teórica, e até nós conversamos na reunião do colegiado, né, Camila, semana passada, e eu informei elas depois da conversa com você, na quarta-feira passada, que então elas que estão matriculadas no estágio 2, mesmo que não fizeram a avaliação teórica, elas deverão fazer a avaliação da prática, porque uma coisa não está vinculada à outra, né? Isso mesmo, e eu também conversei com a Sofia, porque a Sofia, inclusive, foi na Secretaria da Coordenação e a Candinha não sabia que era assim e informou equivocadamente para ela. Então, eu também já falei, foi um erro de comunicação entre nós, assim, especialmente na Eu acho coordenação, que teve outra né? pessoa também que recebeu essa informação também de forma equivocada, mas aí a gente já esclarece aqui, né? Isso, que fique bem claro, então. Pode ter gente que fez só avaliação, é porque eu recebi hoje mensagens por WhatsApp, por e-mail, porque aí as meninas estão vendo, acho que as meninas estão vendo, as que fizeram avaliação teórica, estão vendo as meninas da avaliação da prática se mexer, então, mas e eu? Eu não tenho que fazer avaliação da prática? Não tem? Pode ser que não. Se ela não está matriculada no estágio 2, ela não vai fazer, né, a avaliação da prática. Queria saber se o curso que o supervisor fará é obrigatório. O que acontece se ele não puder participar? Se ele perder um dia? Não, Valdirene, esse curso eu tenho a impressão que é aqueles cursos que você faz as etapas. Você faz a hora que você quiser, quando você quiser, no horário que você puder. Sabe assim, aqueles módulos EAD, que eu tenho a impressão, porque nós ainda não vivemos essa experiência, mas pelo que eu ouvi de outros coordenadores, o curso você faz na hora que você pode, quando você pode. Você vai cumprir aquela etapa de fazer a capacitação remota. Por isso que não tem preocupação de perder um dia ou perder hora lá. Eu não sei levantar a mão aqui, procurei, desculpa, eu te entendi, a hora que você terminar eu falo. Terminei, pode falar, Rasta. A minha dúvida é essa preocupação justamente com o supervisor, porque no começo do ano letivo não tinha essa questão ainda do ENAD. Então eu fui nas escolas, em algumas delas, né, e conversei com os professores, mas não tinha falado. Agora eu vou ter que voltar a pedir, porque isso aí não vai ser muito tranquilo, né, gente, do professor, supervisor, aceitar fazer esse curso. Não sei se eu estou sendo pessimista, mas isso aí ele tem que fazer, não tem jeito. Você entendeu minha dúvida? Entendi. O que eu falei, o Benê também já me fez essa dúvida. Então, eu vou falar para vocês de novo, que eu já tenho 10 supervisores que preencheram o formulário. Então, nós já temos supervisores inscritos. Agora, eu preciso saber dos supervisores inscritos, agora, quem é, né, responsável por quem, por conta daquilo que eu disse para vocês. No sistema, só aceita eu cadastrar uma estudante se ela tiver um orientador e um supervisor no seu vínculo, senão eu não consigo. Isso é naquele formulário que você enviou para a gente, né? Que eu já enviei para as meninas, aí você tem acesso aos dados, né? Só preencher lá que eu vejo aqui. É. Mas o que, claro, algum supervisor pode dizer, eu não quero participar. O que eu pedi é para eles dizerem que eles não vão participar, porque se a gente tiver, dizer assim, só mandar um e-mail dizendo, olha, não vou participar do ENAD, não me dispõe, não tem condições, sei lá, eu não sei qual, mas faça a justificativa e me mande por escrito, por quê? Porque aí a gente pode ter esse registro de que o supervisor, eu entendo que sim, o que o ENAD fala para a gente, Astrogildo, Benê, Marisa e Vilma, nas lives, é o seguinte, que a gente que tem que convencê-los a fazer isso. Eu acho que nós podemos convencer no sentido de explicar o que é, né, dizer agora, é a decisão do supervisor ou da supervisora, se ele não for participar, aí nós temos que entender que eu não vou habilitar aquela estudante, porque eu não posso habilitar uma estudante sem supervisora, entendeu? Ela não pode fazer o ENAD sem ter uma supervisora.
Então, eu só posso habilitar a estudante se ela tiver uma supervisora. Então, vamos supor que fique só esses 10, por exemplo. Nós temos, né, 60 estudantes que estão fazendo estágio 2. E aí a gente cadastra, por exemplo, 20. E vier qualquer questionamento para a gente, por que 20 se vocês teriam aí no estágio 2, 60 estudantes no estágio, né, porque eles não vão falar estágio 2, eles vão falar, no estágio de vocês tem X estudantes matriculados. E aí a gente fala, ó, porque os supervisores não quiseram participar, ou não puderam participar, ou não tiveram como participar. E aí a gente tem essa documentação. Então, é importante que quem não puder, ou não tiver as condições de fazê-lo, que nos informe oficialmente. Não vou poder participar do ENAD. Só o supervisor, tá, gente? Estudante não tem essa prerrogativa, não. Estudante não pode falar assim, eu não quero participar. É componente curricular obrigatório. Então, tem que participar, certo? Benê. Então, Camila, enfim, eu fico pensando quais são as intenções que estão por trás disso. Eu não consigo parar de pensar nisso. Quando eu vejo os grupos Croton da vida aí pegando isso, e aí vão ter acesso a todos os nossos dados e tudo mais, enfim. Mas a minha dúvida não é essa. A minha dúvida é, tá, o professor, supervisor diz, olha, eu não quero participar. Beleza, mas ele é o supervisor daquele aluno ou daquela aluna. Um dos quesitos de avaliação é exatamente a confluência da aula com a dinâmica da aula ministrada, das aulas ministradas pelo supervisor. Quem que vai avaliar isso? Você percebe que tem um monte de buraco aí, que essa equação não bate, né? Tem um monte, como dizem os eletricistas, né? Tem um monte de fio desencapado aí no meio. Então, é complicado, isso aí vai dar choque em algum lugar, entendeu? Mas, enfim, tá, eu sou mais da resistência, né? Qual o objetivo? Você vai melhorar o que a educação nacional, né? Mas acho que esse não é o fórum para discutir isso, desculpa. Eu também. Concordo com você, que daí a gente tem outros fóruns para fazer esse debate, fazer nosso posicionamento, inclusive em relação ao ENAD, mas na condição que estamos hoje, como professores de estágio 2, como coordenadora do curso, e isso é um componente curricular obrigatório, não é a nossa vida só que está em jogo, é a vida desses estudantes e dessas estudantes que, se não tiverem a sua regularidade no ENAD, eles não têm a sua diplomação. Então, é por isso que eu enfrento esses desafios. Agora, eu vou insistir, Benê, se tiver qualquer supervisor ou supervisora que, por motivos variados, mas se recuse a não participar, eu não vou poder habilitar o estudante para também participar. Porque aí eu vou ter que, por isso que eu peço que me mandem formalmente que essa supervisora, que é responsável por este estudante, ela não vai participar da avaliação da prática, porque aí eu tenho como justificar por que esses outros que estão no estágio 2 não foram habilitados na prática, porque não tinha supervisor para avaliar. Porque essa é uma pergunta que a gente fez para eles várias vezes, né, e eles sempre ficam insistindo com isso. Mas vocês podem convencer esse supervisor. Eu não vou convencer, né? É claro que aqui todo mundo tem a sua forma de entender isso também, mas acho que nós temos que mostrar o processo, dizer qual que é a participação dele nesse processo, a importância dele, né, na configuração de uma avaliação da prática, mas é até aí, né? Então, eu só quero insistir nisso. No sistema, eu não consigo habilitar uma estudante sem ela ter uma supervisora. Então, se essa supervisora X falar para mim, falar para nós, não vou participar, significa que essa estudante aqui também não vai ser habilitada para a prática. Ela não pode ser vinculada a nada. Ela não fica solta no sistema. Ela só é cadastrada se ela tiver um vínculo com uma supervisora e um orientador. Então, por exemplo, a Vilma, ela não vai fazer avaliação dos estudantes que estão com Astrogildo, ou com você, ou com a Iara. Ela só vai fazer a avaliação das estudantes que estão vinculadas a ela, porque todas as estudantes que eu cadastrar vai ter vínculo com a supervisora e vínculo com o orientador dela. Então, isso é que ficou muito fechadinho no sistema. Se fosse um pouquinho menos, talvez a gente conseguisse fazer de outro jeito. Supervisores, ou uma supervisora pudesse avaliar mais de uma aula,
E pode até ser que seja isso, mas aí eu vou ter que cadastrar na escola daquela supervisora, aquela estudante com aquela supervisora, né? Porque senão eu não consigo fazer o cadastro dessa estudante. Então, enfim, a Valdirene está perguntando aqui, eu também acho que não será tão tranquilo. As escolas já têm uma resistência em aceitar alunos para estágio. Minha professora supervisora disse ter dificuldade com esse processo de preencher documentos. E se o professor supervisor não participar, o aluno não será habilitado, então não forma? Quem fará essa avaliação caso o supervisor não queira participar? Não tem substituto para supervisor. Se ele não fizer, você não vai ser habilitada para avaliação da prática. Por isso que eu preciso dessa informação oficial, formal, porque aí eu sei que a Valdirene, por exemplo, não fez porque a supervisora dela não aderiu ao ENAD. E aí nós vamos justificar com isso. Camila, se meu supervisor na escola não quiser participar, como eu faço? Aí eu não dou a aula na escola, aí eu tenho que fazer só a parte online, coloco só o plano de aula lá, vou ficar prejudicada, isso vai me atrapalhar a formar? Então, é isso que eu estou falando, não vai porque nós precisamos ter essas justificativas, vocês estariam habilitadas a fazer. Agora, se tem uma parte que é da supervisora, eu não consigo habilitar vocês se eu não coloco uma supervisora, e a supervisora formalmente já disse que ela não vai participar do ENAD, eu tenho que fazer essa justificativa e dizer que vocês não podem ser prejudicadas porque a supervisora não participou, né? Então, eu entendo que não, entendo que vocês não vão ficar prejudicadas. Mas qual que é a forma ideal? A forma ideal é que as supervisoras participem. É que a gente tenha toda a rede constituída. Se não fizer, eu vou ter que ter as justificativas. Quem já fez avaliação teórica, ou perdeu, ou faltou, ou teve alguma coisa, sabe que o sistema, ele tem formulário para tudo. Então, para justificar isso, para justificar aquilo, para justificar a ausência, para justificar isso. Então, a gente vai ter que fazer a mesma coisa, né? Justificar, argumentar. Então, a estudante tem a responsabilidade de convidar o professor supervisor para participar. Convide. Eu não sei se vai ser prejudicada, Valdirene, porque eu não sei que prejuízo, assim, não sei. Pela regra aqui que eu estou mostrando para vocês, quais são, né, o que precisa, por isso que eu parei aqui no desenho, que fica claro para a gente. Para regularizar no ENAD, precisa ter a sua parte, que é até ali entregar. Mas eu não consigo te habilitar se eu não tiver uma supervisora. Então, pelo menos habilitar a supervisora, porque aí talvez a gente pudesse até entender isso, né? Me ajudem aí, que eu estou entendendo isso agora com vocês, por exemplo. Para eu te habilitar, eu preciso da supervisora. Então, a supervisora toparia estar com você nisso, mesmo porque, né, gente, nós já estamos do meio para o fim do ano. Eu penso que todo mundo aqui no quarto ano tem uma supervisora que fez algum trabalho, enfim, vou imaginar, né? Então, eu cadastro essa supervisora, vinculo você a ela, e depois ela não faz avaliação. Isso pode acontecer, aí não é problema de vocês, aí não tem nenhuma responsabilidade de vocês, vocês fizeram a parte de vocês. E a parte de vocês é até cadastrar a prova, certo? Então, eu acho que o melhor jeito é esse. Melhor do que não habilitar vocês. Aí, se a supervisora não quiser fazer a avaliação, tudo bem, mas aí vocês fizeram a parte de vocês. Não tem jeito de escolher um outro professor supervisor que aceite o processo e refazer essa aula para ele avaliar? Roberta, eu acho que isso eu prefiro que os seus orientadores decidam com vocês, assim. Eu acho que é possível, sim. Eu sei de cursos que fez isso, Roberta. Posso falar, Camila? Eu levantei a mão, eu não sei se apareceu aí. Primeira coisa, o formulário do supervisor, são duas questões que eu quero colocar. Primeiro, antes dessas duas, é só falar com o Benê, eu concordo com você, eu também senti muito assim, incomodada com essa avaliação da prática. Até falei isso com as estudantes em sala de aula, né, com essa concepção de avaliação, de estágio, de docência, né, nós fizemos essas críticas em sala de aula, mas eu não me sinto também agora no momento de ir na resistência, porque as alunas serão prejudicadas. Então, a gente tem que, de certa forma, pensar em algumas possibilidades de que elas possam revisar isso, né?
E aí eu já entro na outra questão, Camila, que no meu grupo nós tivemos escolas, né, porque a gente mudou de ano. Os termos de estágio da prefeitura venceram, porque eles foram que nem do estágio que a gente conseguiu fazer para terminar em maio. E aí, com isso, até hoje, cadê? A Cauane está aí na sala? Ela até mandou uma mensagem hoje. Nós não conseguimos ainda o CEMEP para liberar esses alunos para voltarem para as escolas. Então, nós temos com esse problema, e aí acho que vai ao encontro da pergunta da menina, Camila, e eu te falei isso lá na reunião do colegiado, e eu estou, acho que, falando aqui no grupo, acho que eu olhei aqui, não tem ninguém que, que compromete essa minha fala, mas o que eu vou estar falando com as meninas amanhã é de estar buscando outras escolas e conversar com esse supervisor para que ele tope, se ele topar, né, participar desse processo para não prejudicar esses alunos, porque pelo que a Cauane foi lá, coitada, ela já foi lá, acho que a terceira ou segunda vez, ela voltou. Não tem nem previsão de quando ela vai poder retornar para a escola, e com isso o nosso tempo está correndo, né? Então, isso, só pensando nessa dificuldade, Astrogildo, as meninas aí, né? É de mesmo pensar essa possibilidade que nós temos ainda, nós estamos em fevereiro, conversar com outra escola de preferência estadual, sabe, que esse termo fica pronto mais rápido, que a gente converse com esse supervisor para que ele possa fazer, né, um estágio ali, um período de observação, ter esse contato com a escola para fazer essa regência lá, né, nos últimos dias lá daquele calendário que você colocou para a gente. E aí uma outra questão, Camila, é que no formulário do supervisor, pede o nome dele, o CPF, o nome do orientador, mas não pede o nome do estudante. Pelo que me falaram, uma supervisora respondeu que não pede o nome do estudante. Eu acho que a gente precisava dessa informação para saber qual supervisor que ainda não, qual aluno que ainda não tem um supervisor, sabe, que respondeu para a gente poder ir atrás. Eu acho que precisaria rever o formulário do supervisor, inserir lá um campo para ele indicar qual que é o nome, né, do estudante que ele fará a avaliação da prática. Mas é do estudante que eu preciso saber quem é o supervisor dele. No supervisor, pode ser, então. Porque às vezes você pegando do supervisor também, eu já consigo, né, contemplar. Mas então, do estudante, você pergunta isso, o nome do supervisor? Então, ótimo. Então, já temos essa informação. Ver, mas acho que sim. Deixa eu ver. Então, já temos a informação. Ok. Era isso, gente. As diretivas, panorâmicas. Sim, eu pergunto quem é o supervisor. Então, o estudante é que tem que me dar o supervisor e o orientador. Só que a ideia O que eu queria era assim, ó, Camila, é para saber se o estudante que a Cauane indicou respondeu o formulário, que se ele não respondeu, eu vou ter que ir atrás, sabe? Essa informação. O que eu posso mandar para vocês é a lista de quem me mandou, em ordem alfabética, vocês veem, dos supervisores, pode ser? Perfeito. Eu mando para vocês hoje, então, a lista dos supervisores que já preencheram. A gente já ia né, laçando esse pessoal. Isso. Então, agora é Marisa, depois Astrogildo. Então, Vilma e colegas, essa dúvida aí, essa situação aí que você relata, né, da prefeitura, realmente, a prefeitura inicialmente falou para a gente não, na segunda-feira, né, nós descobrimos, o setor de estágio descobriu que o termo estava desatualizado, ainda com o nome de pró-reitoria antiga, de reitor antigo, né? Então, precisa ser atualizado, né, e o CEMEP nos disse, né, que só vai aceitar realmente novos estagiários a partir do mês de março, e só se o setor de estágio tiver atualizado o termo. Eu entrei em contato com o setor de estágio falou que está havendo modificações lá nas funções deles, nos cargos, né, está havendo nomeações ainda, e que eles vão atualizar esse termo. É bem provável que até sexta-feira o termo já esteja atualizado. Mas, mesmo assim, antes de março, ninguém vai para a prefeitura, né, segundo o... Outra questão é a ESEBA. A ESEBA está de férias, retorna só na outra semana ainda, e o estágio finalizou, né? O ano virou, né? O estágio finalizou, não, o ano virou, e é bem provável que seja feita toda uma nova enturmação para quem precisa ainda completar as horas, né? Então,
eu entrei em contato com a Lea, porque as meninas do estágio 2 me procuraram, né, preocupadas, porque tinha um prazo para responder o. Está cortando para mim. Não é possível fazer enturmação agora em período de férias. Então, eles vão voltar, vão receber o e-mail na primeira semana, né, de volta às aulas deles, e até essa enturmação ser feita, leva em torno de umas 2 semanas para saber quem vai orientar, quem vai pegar, né, estagiário. E aí eu relatei essa situação para a Camila, e nós pensamos na seguinte situação. Muitos alunos aqui do curso já estão quase fechando do estágio 2. Alguns até já deram essa aula prática, né, já mostraram um plano de aula para os seus professores supervisores de estágio. E nós pensamos, para ganhar tempo, me corrija aqui se eu estiver errada, viu, Camila? As alunas e alunos irem atrás dos supervisores que acompanharam esse momento, para que não haja atrás de esperar a ESEBA voltar, esperar a prefeitura voltar, né, e demorar a descobrir quem é que vai ser o supervisor desse ano. Então, assim, o ENAD não tem como saber quem foi o orientador de dezembro, quem é o orientador de... O importante é que esteja no último ano, né, do curso, né, na última etapa aí, que a gente escolheu, né, que é os alunos que estão matriculados no 4º ano. Então, a gente pensou nessa situação, né, dos alunos irem atrás dessa resolução, dos alunos irem atrás de quem acompanhou, foi supervisora deles o ano passado, né, para não haver mais atrasos aí. E aí, essa questão que deixa eu lembrar aqui quem perguntou, que a Valdirene perguntou, né, se poderia trocar, né, de supervisor de estágio, né, os sistemas ainda não se comunicam. Por exemplo, o setor de estágio da UFA ainda não comunica com o sistema do ENAD. Mas na hora que a gente cadastra o aluno lá no ENAD, a gente tem que informar a escola que o aluno fez estágio. E na hora que o supervisor vai preencher, ele também preenche os dados do local de trabalho dele, né? Pelo menos o nome da escola ele tem que preencher. Então, tem que ser uma pessoa da escola que o aluno está fazendo estágio. Pode até ser que aconteça esse caso. Às vezes o professor ele não quis, né, fazer aquela parte prática, mas lá na escola tem um outro professor que queira avaliar, né? E seria um dos caminhos, mas a gente pensa que tem que ser da escola que o aluno fez o estágio. Não tem como o aluno fazer o estágio na ESEBA e quem vai avaliar a parte prática dele seja um supervisor do Estado, ou da prefeitura, ou de uma escola particular, né? Porque pode ser que em algum momento esses dados aí vão se cruzar, né? Porque o supervisor vai ter que preencher, o aluno também vai ter que preencher o nome da escola que ele fez o estágio. É isso, gente. Posso complementar, Marisa? Sim. Quando eu disse de ir atrás de outro professor, é no caso da prefeitura, porque os termos eles já venceram. Não temos termos, elas estão sem termos de estágio. Então, a minha sugestão e orientação é que elas procurem agora outra escola de preferência estadual para fazer esse termo novo, porque, de todo jeito, esse termo da prefeitura, mesmo que fique pronto na segunda, ele vai ficar pronto com essa morosidade que você sabe, você conhece dos termos da prefeitura, vai chegar lá perto de expirar o prazo. Então, no caso, foi para essas estudantes da prefeitura, que na minha sala, na minha turma, tem muitas, e o termo, ele venceu em dezembro. Então, a gente pode procurar uma outra escola que agilize isso e fazer um novo termo. Agora, o da ESEBA, aí eu concordo, né? Na minha turma tem 2 da ESEBA, da gente ir atrás dos professores supervisores. Astrogildo. Eu já fui mais ou menos contemplado, só assim, reforçando o que a Vilma colocou, da preocupação da prefeitura, né, que eu tenho uma aluna que está desesperada. Ela me passa mensagem não sei quantas vezes por dia, em função de não conseguir. E aí, agora a Vilma está colocando, eu realmente não sabia, tem escola do Estado, né, que recebe as nossas alunas, assim, dos anos iniciais? Aí, Tem sim. Eu tenho. tenho. Então amanhã você vai me passar esses contatos. Com Astrogildo, vou passar naquele grupo nosso lá, que estão os professores só do 4º ano, vou passar a relação das escolas estaduais que tem do 1º até o 5º ano. Tá? Eu compartilho lá.
Tá bom, tá bom. Não, porque eu fico só com as escolas privadas, com a ESEBA e a prefeitura, que todo ano é essa loucura que a Vilma está relatando. E aí eu só quero somar também essa questão que eu acho que a gente tem que pensar com mais tempo, porque parece que é um descrédito para nós, professores orientadores, quer dizer, nós não conseguimos avaliar as nossas alunas, né? Isso me incomodou um pouco, sabe? Acho que a gente tinha que pensar isso com mais vagar, assim, porque eu me senti ofendido, assim, eu falei, olha, eu não tenho competência para avaliar a aula de uma futura professora, né? Só para a gente pensar. Enfim, não desprezando a professora supervisora, eu considero super importante, mas aí colocar esse peso, porque isso é um dificultador, gente, assim, convencer de preencher plataforma, entrar, isso é muito difícil. Obrigado, Camila, obrigado, desculpa o desabafo. Que isso, de nada, gente. Então, eu acho que é isso. Eu prefiro que vocês, com as turmas de vocês, na realidade de vocês, consigam identificar as possibilidades, porque acho que depende muito de como é possível, né, dentro dessas condições. Por exemplo, a prefeitura, eu acho que a gente poderia até tentar intervir, né, Marisa, no sentido de explicar que a pedagogia é anual, que nós não estamos num novo ano, que é o mesmo ano de 2024, posso até mandar um documento para lá explicando isso, falando com Liliane, dizendo que a gente precisa do ENAD, enfim, eu não fiz isso, eu posso fazer, e depois compartilho até com vocês para ver se ajuda no sentido de ter mais flexibilidade da prefeitura para a conclusão desse estágio e, por consequência, para a conclusão da avaliação da prática. Se vocês acharem que ajuda, foi isso que eu pensei aqui. Antes de passar a palavra para você, deixa eu só falar que o Vitor Gabriel perguntou aqui se esse curso de capacitação é de quantas horas e se o professor supervisor precisa fazer. Precisa fazer o professor supervisor e o professor orientador. Eu não sei de quantas horas, a gente vai ver quando os colegas entrarem lá e ver qual é a hora de capacitação. Não sei quantas horas, Vitor, não sei. Marisa. Então, gente, essas políticas do governo às vezes caem, né, no nosso colo sem a gente entender muito, né? Mas entender menos do que a gente da UF é o pessoal do CEMEP, né? Em dezembro eu fui lá falar sobre o estágio, né, sobre o ENAD, e, assim, para minha surpresa, a prefeitura, até então, não teve nenhuma informação, né, parte das instâncias aí superiores sobre o funcionamento do ENAD, né, então essa questão aí que a Camila coloca, eu ia dar como sugestão de a gente chamar, né, uma reunião, né, com a Liliane, com as pessoas lá, que a Liliane, ela continua à frente, né, mesmo com a questão do novo prefeito, ela continuou na frente lá da coordenação do estágio, e ela está perdida, né? Ela falou assim, olha, os alunos estão chegando aqui, estão me falando do ENAD, e eu não sei o que fazer. A situação é tão complicada, né? Porque a gente nem sabia que ia ter isso, e agora a gente tem que entender como é que funciona sem ninguém nos explicar. Então, até então, eles não estão recebendo informações de como que vai funcionar. Então, acho que essa reunião é válida, porque a tentativa até seria a gente pedir para eles autorizarem, para não ter esse problema que está tendo agora, de ter que cadastrar a nova escola, cadastrar novo termo, das alunas poderem ser avaliadas pelas escolas e supervisores que elas fizeram estágio ano passado, que a gente ganharia tempo. Mas sem esse termo, né, eles podem arrumar uma encrenca com a gente. Então, é bom a gente conversar, fazer essa reunião antes, para ver se eles nos autorizam, explicar que o curso de pedagogia é anual, né, que tem essa questão aí da diferença de calendário, que elas têm um prazo máximo, e até termo correr, a aula ser aplicada. Imagina chegar lá, dar uma aula completamente descontextualizada, tendo observado a aula, a sala de aula, feito regência, uma semana, 2 semanas de aula. Então, não vai ser bem diferente do ano passado, que as alunas entraram em campo no final do mês de agosto, em setembro. Então, elas fizeram a vivência na sala e depois aplicaram a aula, né? Então, esse ano ia ser muito corrido. Ia ser uma coisa assim, ó, para inglês ver. Fui lá e dei uma aula, né, para cumprir aí essa questão do ENAD, o que eu acho que seria muito ruim para nós.
Então, assim, eu acho que valeria a pena a gente fazer uma reunião lá com elas para ver se deixaria, né, as alunas e alunos serem avaliados, né, pelas escolas e pelos supervisores que fizeram acompanhamento no ano passado. Até para a gente argumentar nessa questão desse valor que é simplório, né, é simbólico, mas quem acompanhou o ano passado acompanhou uma carga horária muito maior, né, de quem vai pegar, né, para complementar a carga. Então faremos isso, né? Assim, e a gente dá notícia para vocês de quando a gente vai entrar em contato lá para ver se a gente comunica veja, eu fico pensando que deveria ser uma comunicação institucional, né, gente? Vocês entendem? Porque o ENAD não é só do curso de pedagogia, o ENAD é das licenciaturas. Então, já deveria ter sido chamado institucionalmente uma reunião com as redes municipais, a rede estadual, informando todos os gestores aí, pelo menos, né, da cabeça, para entender o que é que está acontecendo, porque senão a gente começa a inviabilizar também, né? Mas, enfim, a gente vai tentar fazer essa reunião aí, se não reunião, pelo menos o comunicado, para tentar pedir para eles, pelo menos, a compreensão do momento. A Maria Eduarda perguntou, quem já finalizou o estágio 2 e já deu a aula, não precisa dar outra aula, né? Podemos usar essa aula que já demos e o plano de aula que já fizemos e somente enviar para avaliação? Maria Eduarda, por mim, sim. Pelo sistema também, sim. Você tem que combinar isso com a sua supervisora, que vai ser aquela aula que você já planejou, aquela aula que você já deu e que ela vai só avaliar no sistema. Agora, importante que o plano tem que ser de acordo com aquele roteiro lá que eles estão dando, né? Eu acho que isso seria bom, né? Camila, a justificativa do supervisor tem que ser mandada para você e você vai colocar no sistema. Então, se eu não puder fazer a parte prática por conta da ausência do supervisor, eu não preciso fazer mais nada no site da ENAD, não preciso colocar meu plano de aula lá, só coloca as alunas habilitadas? Sim, mas calma, vocês estão já querendo decidir as coisas aqui. Nós vamos fazer todo o esforço institucional para todas vocês que estão habilitadas, ou seja, estão matriculadas no estágio 2, que vocês sejam cadastradas. Isso que você está perguntando é uma excepcionalidade, é alguém que não puder, que não tiver condições e que não vai poder participar, mas mesmo assim ainda seria melhor ela dar o nome dela, a gente cadastrar você lá, e ela não faz a parte dela, mas você faz a sua, que é colocar até seu plano de aula lá. Então, esse detalhamento de cada uma e de cada um aí de vocês, gente, vocês vão ter com os professores orientadores de vocês, em sala de aula, tá? Porque aí, senão, acha que a regra é para todo mundo. Não é, isso daqui tem que ser uma exceção, não pode ser uma regra, os supervisores não participarem do ENAD. É uma exceção aqui e outra ali. Então, nós vamos trabalhar para que não exista isso, para que a gente cadastre todos os supervisores, que a gente vincule vocês aos supervisores e que finalize a parte de vocês, que é anexar o plano de aula. Anexou o plano de aula, aí se o supervisor não, aí é outra coisa, entenderam? Então, acho que nós não devemos contar com essa coisa de que, então eu faço minha parte e acabou. Não, você também é responsável pela parte do outro, que você também está. Então, ajude seu professor orientador, converse com sua professora supervisora, né, para a gente ver se consegue fazer isso da melhor forma possível, tá bem? Eu coloquei aí então eu acho que eu respondi as perguntas, pelo menos que estavam aqui, os colegas também falaram, entendi. Então pode ser uma exceção, o seu caso pode ser a exceção, só não estou querendo que isso vire regra. O supervisor fala que não vai, não vai. Não, tem que justificar, dizer que não vai, que, né, a justificativa dele, e ainda seria melhor que deixasse colocar o nome dele, já que ele foi seu supervisor, foi sua supervisora, e depois ele não faz a avaliação, né? Mas, enfim, então, mas eu sei que nós não podemos obrigar ninguém a nada. Se ele disser que é isso, se ela disser que é isso, é isso. Só peço que formalize, sim, para o meu e-mail pessoal, tá, gente? Não manda para o COP, não, porque a gente está com muito problema nesse e-mail. Então, é o meu que eu vou colocar aqui no chat para vocês. camila.coimbra@ufo.br, tá? Que aí vocês podem pedir para enviar para lá.
Eu só trouxe, já teve uma alteração do segundo período de avaliação do ENAD. A alteração, inclusive, ela foi realizada porque eles não deram conta de concluir o primeiro período. Então, vocês imaginem como é que o primeiro período foi muito mais conturbado do que o que nós vamos viver agora, porque eu já consegui cadastrar todas as pessoas, né, todos os orientadores, professores, tudo bem que eu fiz no final de semana, mas já consegui. Então, porque teve muito problema no sistema, já teve uma alteraçãozinha de data, mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é como a gente tem que seguir o nosso cronograma, que estava lá no questionário, mas depois eu posso mandar para vocês por e-mail de novo, para a gente terminar tudo antes do nosso ano letivo terminar, que é dia 13 de maio. Então, até 13 de maio, nós temos que ter concluído a avaliação da prática. É por isso que eu sei que realmente nós temos. Quanto tempo, então, nós temos? Nós temos março e abril para fazer isso. 2 meses. Então, é um processo que não... Por quê? Porque senão, depois que vocês terminarem o ano letivo, é muito difícil vocês voltarem aqui. Então, vejam como é que a data deles, ela é maior, assim, ó. A data do supervisor de estágio preencher o instrumento de avaliação da prática é de 10 de fevereiro a 10 de julho de 2025. Nós não queremos isso, nós queremos concluir isso no fim do nosso... Então, nós vamos antecipar um pouquinho. Nada que fique muito inexequível, mas que dê para a gente fazer em tempo, mas que consigamos concluir aí junto com o nosso calendário letivo de 2025. Então, só uma dúvida. Então, quer dizer, você vai atualizar esse questionário, esse cronograma, para as datas do nosso calendário. Sim. Né? A gente já fez um calendário para as datas do nosso calendário, para a gente encerrar até 13 de maio. 13 de maio, tá. Certo. Então, aí alguém pode perguntar, mas por que você está apertando tanto se a gente tem até julho para fazer a avaliação da prática? Não. Tem até julho, mas aí a gente não tem mais estudante aqui, aí fica essas coisas pendentes de um ano para outro. Então, nós entendemos que era melhor enxugar aqui, nesses 2 meses, a gente concluiria a avaliação da prática. Mais uma vez, eu vou voltar nessa pergunta aí que a Maria Eduarda fez, dela já ter feito, que a Marisa também já fez. Se já fez a aula, se já fez o plano, gente, e se a professora já viu, aproveita essa aula. Não precisa fazer uma para o ENAD, não. É só ela avaliar, se precisar relembrar, manda o plano de novo, quer dizer, não precisa fazer para o ENAD. Fazer, se já fez, já está feito. Só fala, ó, é aquela aula que eu dei lá, lembra? Então, é essa que você vai avaliar, pronto. Né? Acho que a gente tem que trabalhar nessa perspectiva. A Marisa. Camila, só fazendo uma complementação, né? Algumas alunas, né, e alunos trabalharam com mais de uma regência, né? Na verdade, desenvolveram várias aulas, né, projetos, né? Então, aí é adequar para o que o ENAD pede, que é um plano de aula, né? Então, às vezes até entregou já uma coisa enorme para a professora, que era uma sequência didática com várias aulas, e aí se já fez isso, já está pronto, já ministrou isso, é resumir, para que seja feito no modelo que o ENAD está solicitando, que é de 1 hora a aula, né? Naquele modelo lá, introdução, metodologia, objetivos, avaliação, é bem simplesinho, gente. E outra coisa que eu ia falar por último, que eu lembrei aqui agora, que foram dúvidas de alguns alunos, eu sei que cada professor tem uma condução diferente nessa questão das horas do estágio, né? A gente sabe que a carga horária do estágio é uma carga horária grande, né? Especialmente no estágio 2. Então, é importante que na hora que vocês forem preencher, né, o questionário lá do ENAD, o aluno, a carga horária ela esteja em consonância com o projeto do curso de pedagogia. Então, o estágio 2, a carga horária são 300 horas prática e 120 teóricas. Então, se aparecer algum campo lá, é importante responder da forma que está no projeto, né, para não dar problema lá no diploma de vocês, e está tudo certinho, nome da escola, carga horária que foi cumprida, né? Aquele registro de horas é coisa que fica com o professor. Por enquanto, não há lá no sistema um lugar para você anexar esse registro de horas, né? Então, só há esse campo aí para responder a carga horária total que foi cumprida. Tá? Então, tudo tem que estar em consonância. Se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, na hora de responder, não responda, não, antes de responder, pergunta para a gente, né? Às vezes, um aluno vai lá e preenche o questionário,
antes de outro, né? Porque o sistema abre, só ele vê. Né? Então, pode compartilhar alguma informação, alguma dúvida. Olha, gente, tem essa informação no... Porque nem sempre é o que está lá, exatamente como aqueles manuais que a gente passou para vocês, né? Do aluno, do professor, orientador, do supervisor. Às vezes, na hora que entra no sistema, aparece uma ou outra coisinha diferente. Então, se tiver dúvida, a gente está aqui para ajudar, né? Eu, Camila, os professores orientadores de vocês, a gente pode tirar essas dúvidas. Certo. Camila, uma dúvida que a maioria está tendo. Quando o novo calendário será divulgado, você já sabe o dia da nossa colação? Não, Beatriz, ainda não sei. O calendário está pautado na reunião do Congrade de sexta-feira, dia 21 de fevereiro. Está pautado para esta data. Se a gente terminar, se conseguir aprovar 25 lá, a gente vai já ter o calendário na sexta-feira. Estou dizendo isso porque às vezes vocês vão achar que sexta-feira já tem calendário, pode ser que não aprove naquele dia da reunião. Então, se tudo der certo, sexta-feira já temos calendário. Se não der certo, a gente ainda vai ter um tempo, assim que tivermos o calendário, eu vou encaminhar para vocês, certo? Gente, eu queria pedir assim, olha, para a gente acabar a gravação agora, mas eu ainda queria falar uns minutinhos com vocês, sem gravar, porque não é informação objetiva do ENAD, mas com informações pessoais, pode ser? Tá. Eu tenho 5 minutinhos, Camila. Eu tô...